E assim, vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecido a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de nós estarmos nesse planeta maravilhoso, pela oportunidade que Ele nos dá de nós aprendermos a cada dia, de nos transformarmos em pessoas melhores. Vamos nesse instante, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por nos amar, por estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos conduzindo, principalmente nos momentos de maiores dificuldades. Vamos nesse instante, agradecendo também a equipe espiritual dessa casa, que com certeza eles já estavam aqui muito antes de nós aqui chegarmos. Pedimos a eles que possam nos conduzir, nos inspirar, para que melhores nós possamos estar ao retornarmos aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, nós vamos viajar para a Palestina, na época de Jesus, logo no primeiro século. E hoje nós vamos falar de uma parábola que, às vezes, ela tem uma interpretação um pouco diferente. Porque é uma parábola que diz assim: mordomo infiel, alguns a conhecem como mordomo infiel, outros como administrador infiel. Então, nós vamos viajar nessa parábola que ela foi contada por Jesus, aí vocês vão entender o porquê que algumas vezes ela é de difícil interpretação. E ela se inicia assim: tinha um senhor que ficou sabendo que o seu mordomo ou seu administrador o estava lesando. Ele ficou, quando ele soube disso, imediatamente ele chamou o seu administrador. Olha, eu fiquei sabendo que você está me lesando. Você está tendo vantagem nessa parte de administrar os meus bens. Nesse momento, o administrador, o mordomo, ficou em silêncio. Aí o que o Senhor diz? Olha, vá lá, pega aí os livros, me traz, preste conta de tudo o que você fez, porque a partir de hoje você não irá mais administrar os meus negócios. E é muito interessante, vamos abrir um parênteses aqui, que quando nós alguém fala que nós fizemos algo e nós ficamos em silêncio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos admitindo, é verdade? Concordando. Aí esse mordomo, ele pensou, meu Deus, e agora? Trabalhar na terra, não consigo. Eu não tenho mais forças para isso. Mendigar, não tenho coragem. O que eu vou fazer? E naquela época, quando um administrador ele era infiel, ele cometia algum equívoco desse tipo, além de ser demitido, ele também era entregue às autoridades e ele era preso. Mas o proprietário, ele não fez isso, ele teve misericórdia daquele administrador, não entregou às autoridades. Aí o administrador, quando ele estava indo para pegar todo o material para prestar conta para o senhor, ele pensou, o que eu vou fazer? Já sei, estou com uma ideia. Ele chamou todas as pessoas que deviam para aquele senhor, porque naquela época também, o que era hábito? Quem tinha muitas terras, eles arrendavam. O que é arrendar? É como se nós estivéssemos alugando. As pessoas alugavam um pedaço de terra onde eles poderiam plantar. Só que tem um detalhe muito importante nisso. As pessoas arrendavam essa terra, mas eles tinham um valor para pagar. Eles pagavam o valor. Conseguindo ir no bem ou não na plantação, porque o que acontece às vezes
tem muita chuva, às vezes muita seca, e a pessoa às vezes não consegue colher o que ele plantou, mas ele tinha que pagar um valor fixo para o dono da terra, não importa o que acontecesse. E quando acontecia da plantação não ir muito bem, as pessoas chamavam esse senhor e ficavam em débito com ele. Olha, eu posso te pagar tanto, mas outro tanto não vou poder, ficava em débito. O que esse administrador fez? Ele pensou, chamou todo mundo que devia aquele senhor. Você está devendo quanto? Aí a pessoa respondeu assim, eu devo 100 barris de azeite. Aí então, faz o seguinte, puxa uma perninha aí, apaga, coloca que você deve 50 barris de azeite. O outro, eu devo 100 sacas de trigo. Então você vai apagar, coloca que você deve só 50. Ele tinha que fazer isso muito rápido, para aquelas pessoas ainda não sabiam que ele tinha sido demitido. E assim ele o fez. Ele abateu nos débitos de todo mundo. Imagina como as pessoas ficaram naquele momento, que isso nunca tinha acontecido. Aí, quando ele leva o livro e entrega ao Senhor, o Senhor abre, observa o que ele percebeu. Tudo que o administrador fez. O que vocês acham? Ele ficou bravo com esse administrador? Será que ele ficou bravo? O que vocês acham? Deveria? Não ficou? Muito bem. Ele pegou e achou fantástico. Ele achou que o que aquele administrador fez foi de agir com uma astúcia, uma sabedoria. Aí Jesus fecha a parábola falando assim, os meus filhos da luz, muitas vezes, não agem com a astúcia que esse administrador agiu. Quem são os filhos da luz de Jesus naquela época? Os discípulos. Percebe que Jesus concordou com a atitude daquele administrador? Aí, quando nós vamos refletir sobre isso não causa um certo estranhamento para nós? Jesus está concordando, então, com a pessoa que quer ser espertalhão, agindo de uma forma que não é muito boa? Jesus concordou com isso? Meus queridos, o que a doutrina nos ensina? Que Jesus, quando ele esteve aqui, o que ele veio para nos ensinar? Ele estava preocupado com aquele administrador? Ele estava preocupado com o Senhor da terra? Jesus, ele veio ensinar-nos em que? Em espírito, a nós evoluirmos em espírito. Por quê? Porque a doutrina nos ensina que nós somos espíritos imortais. Jesus não estava preocupado com nada do mundo. Quando nós enxergamos essa parábola dessa maneira, que Jesus ele não está preocupado em nos ensinar a parte física, a parte do material do que existe no mundo. Ele quer que nós nos transformamos em espíritos melhores, porque nós somos espíritos encarnados. Aí a gente vai enxergar essa parábola de maneira diferente. Vamos pegar um pouco, nós vamos ser auxiliados nessa parábola. No capítulo 16 do Evangelho, está escrito lá, vou até ler para vocês rapidinho. Capítulo 16, que você deve dar a Deus e a Mamon, está escrito assim, não se pode servir a Deus e a Mamon. No capítulo 16, foi auxiliado por nossos espíritos amigos, que diz assim, a verdadeira propriedade. O espírito amigo, tem um texto aqui no Evangelho, que ele fala, qual que é a nossa verdadeira propriedade, pessoal? Nós levamos alguma coisa daqui? Nada? Levamos esse corpo físico quando nós retornamos à nossa verdadeira morada? Então, tudo que existe nesse planeta, tudo que existe aqui, pertence a quem, pessoal? Quem é o verdadeiro dono? Deus. Muito bem. Tudo que existe aqui pertence a Deus. Nós somos o quê? Usufrutuário de tudo. Se nós somos usufrutuário de tudo, nós somos o quê? Administradores de Deus.
Deus é o nosso Senhor. Na parábola, o mordomo ou administrador fiel, ele percebeu que o dono da terra agiu com misericórdia com ele quando não o entregou às autoridades. Então, ele, com muita fé, ele agiu dessa maneira quando ele deu os descontos, porque ele acreditou na misericórdia do dono daquela terra. O que ele fez? Ele acreditou. E se desse errado, ele ainda foi muito bom com aquelas pessoas. Vocês acham que ele ia ser auxiliado ou não, se ele ficasse sem trabalho? Nunca tinha acontecido de ninguém receber desconto quando devia. Então, com certeza, se o dono da terra não ficasse feliz com ele, ele ainda ia ter o auxílio das pessoas que ele fez aquele abatimento nos débitos. E nós, pessoal? Nós somos administradores de quem? De Deus. Nós somos administradores fiéis? O que vocês acham? Somos? Administramos bem? Nós somos fiéis a Deus quando nós estamos aqui encarnados? Esse bem que é esse corpo físico que Deus nos dá, nós agimos fielmente com Deus quando nós cuidamos dele? Vocês acham que não? Então, nós somos administradores infiéis, isso mesmo. Então, nós já admitimos que nós não somos administradores fiéis a Deus. E qual é a melhor maneira quando para nós agimos, quando nós somos chamados à consciência? Por exemplo, quando nós descobrimos essa doutrina maravilhosa, que a gente começa a absorver o que Jesus nos ensinou, nós começamos a nos transformar aqui dentro. Não começamos? O que vocês acham? Se alguém falar que não, aí vamos precisar estudar um pouquinho mais. Vocês acham que sim? Aí nós começamos a ter consciência, aí a gente começa a refletir, poxa, de que maneira, o que eu devo fazer, já que eu sou um administrador infiel a Deus? Vou agir como aquele administrador que Deus contou a parábola? Sim. Emmanuel nos convida, que tem um texto no livro Fonte Viva, que é o texto 75, que fala sobre o administrador. Quando vocês tiverem a oportunidade, leiam essa lição. E a melhor maneira de nós sanarmos um pouco os nossos débitos é auxiliar os nossos próximos a sanar o débito deles. De que maneira? Todas as vezes que nós vemos uma pessoa, um irmão nosso, ou nós mesmos passarmos por uma dificuldade muito grande, seja ela qual for, dentro da parte física, financeira, é porque de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento, nós deixamos de seguir as leis divinas. E nós sabemos que o nosso Pai, ele é justo, ele é bom. E se nós estamos nesse planeta, como a doutrina já nos ensinou, nós estamos aqui para aprender. E o Espiritismo também nos ensinou que a semeadura ela é livre. Nós podemos plantar o que quiser, mas a colheita, uma hora, a conta vem. Então, ou seja, ora nós somos administradores fiéis sempre e somos também devedores. E muitos de nós, da doutrina, nós temos a ilusão de pensar, nós espíritas, que se tal pessoa está passando por uma dificuldade, ela tem que passar por aquela provação sozinha. Jesus nunca nos ensinou isso. Nós temos que auxiliar o nosso próximo a passar, a sanar esse débito da melhor maneira. E de que maneira nós fazemos isso? Se nós sabemos que tem um irmão enfermo, passando por enfermidade, vamos visitá-lo. Quem tem condições, ministrar um passe, uma palavra amiga, apoiar o familiar.
nós estamos nesse momento, quando nós agimos assim, auxiliando aquele nosso irmão a sanar esse débito. Quando alguém vem nessa casa, bater na porta, com fome, que tem uma necessidade, e ela sai daqui com uma cesta básica, que é o que vai acontecer no próximo domingo, nós estamos ajudando essa criatura, esse nosso irmão, sanar um pouco o débito. Uma hora nós somos devedores, por quê? Uma hora nós vamos precisar de auxílio. Quando nós ajudamos uma pessoa, seja ela qual for a necessidade, nós sabemos que nós nunca estamos só. Por mais dificuldades que nós estejamos passando, sempre tem um auxiliar de Jesus ao nosso lado. Aquele auxiliar de Jesus, ele está observando a nossa atitude. E uma hora vai ser nós que vamos passar e vamos ser auxiliados. Isso me lembra uma história que eu sei que meu tempo, mas eu vou contar muito rápido. Chico Xavier, ele visitava um casal que tinha uma filha. E o nome dessa filha era Valéria. Ela tinha paralisia cerebral, então ela não andava e não falava. Chico ia toda semana lá, fazer prece com a família, ministrar o passe na Valéria. Na outra semana, Chico ia fazer a mesma coisa. Um dia, Chico foi com a sensação, falou, hoje a Valéria vai falar. Aí chegou lá, fez as preces, ministrou o passe na Valéria, falou, Valéria, fala Jesus. Aí a Valéria, com muita dificuldade, falou, Jesus. Jesus. Aí Chico ficou feliz, a família toda comemorou. Aí Chico, na semana seguinte, quando chegou lá, falou, se Valéria falou Jesus, hoje ela vai falar mais. Mas quando o Chico chega na casa, os pais de Valéria viram e falaram, Chico, Valéria foi embora, retornou à pátria espiritual. Aí passou um bom tempo. Chico um dia estava deitado, não estava se sentindo muito bem, mas aí apareceu um espírito lindo, cheio de luz, a coisa mais linda que vocês podem imaginar. E ministrava, não falava nada, ministrava passe no peito dele. E ia embora. No outro dia, a mesma coisa. Ministrava passe no peito de Chico e ia embora sem falar nada. Passou algum tempo e o espírito fazendo isso. O que aconteceu com o Chico? Ele teve uma crise de angina. Você sabe o que é isso? Alguém aqui já teve? Eu nunca tive, graças a Deus, espero não ter. Eles falam que é uma dor insuportável. Chico ficou internado. Quando ele saiu do hospital, que retornou à sua casa, esse espírito de luz apareceu ao lado dele. Ele, minha irmã, eu não sei quem é você, mas muito obrigada que você veio me preparando, que eu ia ter a crise de angina e graças a Deus deu tudo certo. Mas você não falou quem você é. Aí o espírito de luz virou e falou, Chico, você me conhece. Eu vou falar apenas uma palavra. Jesus. Percebe? O que nós vamos aprender com isso, meus irmãos? Ora, nós auxiliamos o devedor, ora, nós somos auxiliados porque nós somos devedores. E nós devemos fazer o que o mordomo infiel fez. Acreditar na misericórdia de Deus. Acreditar. Quando ele fez tudo aquilo, te dá o desconto para aquelas pessoas, porque ele tinha certeza, ele acreditava na misericórdia do seu Senhor. E nós precisamos acreditar na misericórdia de Deus. Que nós possamos nos dedicar aos nossos próximos e auxiliar os nossos irmãos a sanarem os seus débitos.
da maneira que nós pudermos. Se nós pudermos ajudar quando nós escutamos, se nós pudermos ajudar quando nós matamos a fome, se nós pudermos ajudar quando nós aquecemos o nosso próximo do frio, que com certeza, nós também somos devedores e uma hora nós vamos ser auxiliados. Que nós possamos levar o grande ensinamento dessa parábola é que nós não podemos nos fechar no mundo só nós. E hoje nós andamos fazendo muito isso. Nós temos que ter amigos. Quando nós fazemos o bem ao próximo, nós estamos fazendo amizade com espíritos protetores, que eles olham por nós. Mas quando nós nos fechamos dentro do nosso próprio mundo, dentro do nosso próprio egoísmo, tem muito jovem aqui hoje. Os nossos jovens hoje se fecham nas redes sociais. E às vezes lá nas redes sociais eles têm 1000 amigos, não é verdade? Mas será que são amigos mesmo? Será que nós paramos para pensar? Até nós mesmos, né? Estamos nos fechando num mundo que hoje nós não olhamos para o lado, não olhamos para o nosso próximo, porque a gente se fecha num mundo que eu sempre falo, a internet, ela é uma ferramenta muito importante, mas quando nós sabemos utilizá-la. E hoje nós estamos nos afastando, nos fechando no mundo só nós. Às vezes a gente fica no quarto o tempo todo. Não é verdade? Nos relacionamos através dessas redes sociais. É errado? Não é proibido. Mas nós precisamos pensar. Como a doutrina nos ensina, nada é proibido. Nós podemos semear o que nós quisermos. Mas uma hora nós vamos precisar colher, meus queridos. Como mordomos e fiéis, administradores e fiéis, nós vamos precisar uma hora prestar conta. E qual que é o nosso momento que nós prestamos conta? Quando nós retornamos à nossa verdadeira morada, porque nós sabemos, a doutrina já nos ensinou, o Espiritismo nos ensinou, que aqui não é a nossa verdadeira morada. Nós estamos aqui para nos transformarmos, para aprendermos, para auxiliarmos e para sermos auxiliados. Muita paz a todos. Que Jesus esteja sempre conosco, que nós possamos refletir diante desses ensinamentos que o Mestre nos trouxe, não sou eu, e que nós possamos, mesmo sendo administradores infiéis, que nós possamos auxiliar os nossos irmãos quando eles forem sanar as suas dívidas. E assim, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao alto. E vamos vibrar. Vibrar por esse planeta. Vibrar muita luz, muita paz. Vamos vibrar união para os países que estão em conflitos. Vamos vibrar para que todos os governantes recebam o auxílio do alto. Vamos vibrar para todos os idosos, que eles recebam o amor, o amparo dos seus entes queridos. Vibremos pelas nossas crianças, que elas possam ser cada vez mais melhor conduzida, melhor encaminhada. Vibremos pelos nossos familiares, aonde quer que eles estejam, que eles sejam amparados pelo nosso Mestre Jesus.
Vamos vibrar por essa casa bendita, que sempre nos acolhe com muito carinho. Vibremos pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores, voluntários. E vamos, meus queridos, nesse instante, vibrar por todos os nossos irmãos que trabalham nessa casa e por algum motivo hoje não estão aqui. Vibramos pelos nossos irmãos, trabalhadores dessa casa, que estejam passando por algum momento de dificuldade, seja ela de enfermidade, seja ela no campo profissional. Vamos vibrar que esses nossos irmãos eles sejam auxiliados pelos benfeitores amigos, que eles tenham força, coragem e perseverança para passar por esses desafios. E assim, vamos vibrar nesse instante por nós mesmos, que nós possamos, a cada dia, nos transformarmos em servidores fiéis do Mestre, e que Ele possa, a cada dia, nos fortalecermos para que nós possamos ser perseverantes nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos a Jesus, a toda a equipe espiritual, por esse momento que nós estivemos aqui reunidos, e pedimos a Ele licença para encerrarmos os nossos encontros dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, muita paz a todos, aos nossos irmãos que estão em casa, que vocês possam ter uma semana de muita paz, muita alegria. Desejo que vocês ajudem numa vibração muito especial para o nosso colega Vanderlei Pimenta, que talvez seja a primeira, segunda vez que ele não participa, né? Hoje deve ter iniciado um processo de tratamento aí por quimioterapia e podemos concentrar os nossos pensamentos pedindo à espiritualidade amiga, liderados por Bezerra de Menezes, com seus médicos, com a permissão de Jesus, para que ele seja atendido por esses amigos espirituais. É um tratamento delicado que não permite a cirurgia, não precisa muito da nossa vibração. E é uma pessoa que tem uma fé que poucas vezes eu encontrei. E também para o Pedro Gerson, que está aqui. Vamos vibrar para você, Pedrinho. Tá? Que ele possa receber nossas vibrações direcionadas também. Graças a Deus, muito obrigado. Que possamos manter esse ambiente assim, super iluminado, uma delícia. Muita paz.